Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados, como qualquer blasfêmia que tiverem dito, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Diácono Henrique, vocês que aqui estão no Santuário Basílica no dia de hoje, nesse dia um pouquinho mais frio, mas que o frio que temos fora de nós não seja maior do que o calor que devemos ter dentro de nossos corações, que pela força do Espírito podem buscar sempre o amor do nosso Pai. A vocês todos que nos acompanham, à medida com que escutava a liturgia, escutava a palavra, já tendo rezado para as celebrações do dia de hoje, eu me lembrei de um ditado muito interessante. Na verdade, não é nem um ditado, é uma frase que busca explicar um pensamento de um filósofo de muitos anos atrás, que ele dizia o seguinte, toda vista é toda visão, toda vista de um ponto, todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Significa, eu olho aqui para a senhora, qual o nome da senhora? O nome da senhora? Eu olho para a senhora Raquel aqui, eu tenho uma visão. Me parece que o filho dela olha para ela de onde ele está e tem uma outra visão. A senhora Glauceni olha para a dona Raquel, também tem outra visão. Enfim, todos nós, a partir do lugar que nós ocupamos na história, na vida,
nós olhamos para uma mesma pessoa ou para uma mesma coisa e temos visões diferentes. Mas a pessoa é a mesma. Não é verdade? Um fato da nossa história, podemos olhar para ele de um jeito, em alguns casos, até ficarmos com raiva de algumas medidas, mas de algumas coisas que tenham acontecido, mas outra pessoa pode chegar e falar, mas tem essa situação também. É muito comum em brigas, é muito comum em trabalho, é muito comum no estudo. Quer dizer, eu olho, mas eu estou olhando a partir dos meus sentimentos, a partir do que eu acredito, a partir do que eu consigo enxergar. E falo a partir disso que eu vejo. E sabem por que eu estou falando isso? Porque a cena do Evangelho que nós temos, e eu comecei a falar um pouco disso na liturgia um pouco mais cedo, ela tem aqui, pelo menos, vou citar 4 pontos de vista da cena que é narrada no Evangelho. 4 pontos de vista. Pelo menos 4 pessoas em locais diferentes conseguiriam ter uma visão. Existem aqueles que estão fora da casa onde Jesus se encontra e estão repletos, a casa está cercada, as pessoas não conseguem chegar, está aquela confusão, todos querem ver Jesus Cristo, mas eles não enxergam. Eles estão para entrar, mas não enxergam. Eles querem se encontrar com o Senhor, mas não conseguem pelo número de pessoas que ali estão. Como talvez os discípulos, em algumas ocasiões, também quiseram estar muito perto de Jesus, mas não conseguiam pelo número da multidão. Talvez o que eles conseguissem ver de Jesus fosse somente uma cabeça lá no fundo. Para alguns isso já era o suficiente. Mas sabe qual é o ponto de vista que eu quero aqui ressaltar? É o ponto de vista de quem busca se encontrar com Jesus, de quem busca se encontrar com Ele, quem deseja escutá-lo. E que ainda que não estejam enxergando tão bem, querem ter essa experiência pelo menos. Esse é um ponto de vista. Como muitos que querem se encontrar com Jesus. Mas diante de tantas dificuldades da história, até mesmo da própria vida, ou mesmo porque não conseguem perceber que tem tanta gente que está ao redor de Jesus e sufoca quem quer chegar perto dele. Existem aqueles que, pela postura da vida, até atrapalham outros a chegarem até o Senhor. Mas esses que estão do lado de fora da casa querem vê-lo. E o mínimo que enxergam já é uma esperança. Existem aqueles que olham para Jesus e dizem, é por Belzebu que ele faz isso. É pelo demônio. São homens letrados, inteligentes, conhecem bem a Escritura. Talvez até tão senhores de si mesmo, tão cheios de si, que deixaram de esperar encontrar-se com Deus mesmo. Tão certos das suas convicções, tão certos dos seus conhecimentos, já se bastam. E para quem se basta, vai esperar o quê? É como aquelas pessoas que têm tudo e podem dizer que possuem tudo. E não só podem dizer, mostram que possuem tudo. Mas não têm, em alguns casos, nem mesmo esperança. Esperar o quê de amanhã? O que importa é viver hoje. A única certeza é o hoje. Está bem, isso me basta. É um outro ponto de vista. Olham para Jesus
com o olhar da soberba. Talvez até da indiferença. Existem outros que são da família de Jesus, que o conheceram desde pequeno e falam, tá sem juízo, ficou doido. Amam, cuidam, querem estar com ele, querem ali permanecer, tê-lo com cuidado e por tamanho cuidado querem talvez até protegê-lo. Mas não conseguem enxergar, por tamanho carinho, não conseguem olhar para o Senhor da vida como quem Ele é. Não como aquele menino que se acompanhava andando, ou não como um rapaz que tinha boas palavras e que talvez trabalhasse bem com a carpintaria, não. Não só isso, mas como quem Jesus é mesmo. O olhar que eles lançam para Jesus é um olhar do afeto, mas é um olhar que só fica nesse afeto. E falta um pouco de desejo, aquele desejo que aqueles que estavam lá do lado de fora da casa queriam. Existe o outro olhar, daqueles que provavelmente viram e sabem que tem um monte de gente esperando para se encontrar com Jesus Cristo. Tem o outro olhar daqueles que olham para Jesus e são tão soberbos em si mesmos e não estão mortos. É por Beelzebu que ele faz, não merece crédito. Esses que falei, que são da família, que não conseguem entender o que está acontecendo e querem simplesmente proteger o Senhor. Mas falta aquele desejo que moveu alguns. E tem esses que estão sentados pertinho. Podem vê-lo por inteiro. E escutam ainda isso. Minha mãe, meus irmãos, a minha família, é quem escuta a palavra e assume colocá-la em prática. Esse olhar é que eu gostaria de chamar a atenção. Porque esse olhar, ele permite com que eles vejam Jesus todinho na sua pessoa, no seu corpo. E escutam quase que como um chamado. Porque ao contrário dos que estão fora da casa e que desejam muito vê-lo, mas só conseguem enxergar de longe, eles escutam uma voz muito clara dizendo: a minha família é composta por aqueles que fazem a vontade do meu Pai escutando a sua palavra. Eles conseguem perceber que não é por Beelzebu que Jesus realiza o que realiza. E talvez eles se deixam agora vincular com a família, como família, não do sangue, mas a família que tem o compromisso também de cuidar do Senhor. E que porque escutam essa palavra, e porque escutam essa palavra, e estão numa posição diferente de todos os outros, são chamados a entender uma única coisa. Tem todos aqueles, tem os que falam, tem os que desejam cuidar, mas eu tenho a oportunidade de ver o Senhor, de estar perto dEle, de caminhar com Ele, e agora Ele fala que eu posso ser da sua família. E eles podem fazer uma escolha. Estar ou não com Ele. Permanecer ou não com Ele. E isso tem tudo a ver com aquilo que nós escutamos na primeira leitura tirada do livro do Gênesis. Porque vejam bem, o Senhor nosso Deus, na narrativa do Gênesis, pergunta a Adão: aonde estás? Tudo porque Adão estava olhando para o Senhor distante, mesmo estando próximo. Aí sabe o que eu quero dizer com isso tudo, nesses 4 olhares?
é perguntar: será que nós ainda cultivamos dentro de nós o desejo daqueles que estavam fora da casa onde Jesus estava e queriam vê-lo de qualquer forma e se amontoavam? Será que nós já nos acostumamos tanto com Jesus e já estamos tão bem satisfeitos com a nossa experiência que estamos tão fechados que nem percebemos o dedo de Deus a nos tocar e atribuímos ao demônio? Ou mesmo pelo nosso descaso, nem esperamos mais nada? Será que o nosso extremo zelo por poder para cuidar de Jesus, não estamos também, de algum modo, atrapalhando outras pessoas a se aproximarem dele? Ou será que nós estamos aos pés do Senhor, querendo escutar a sua palavra, deixar com que ela se torne carne em nós e façamos a sua vontade, para que o meio ambiente seja cuidado, para que a igreja realmente seja a presença de Cristo? E a igreja que eu falo, não é a igreja que nós infelizmente pensamos, em muitos casos, que é só aqueles que estão longe. Não é a igreja que sou eu como batizado. Será que eu, como igreja, estou aberto aos sinais dos tempos para fazer a vontade de Deus hoje, na justiça, na fidelidade ao Evangelho, no cuidado com o meio ambiente, no cuidado com aqueles que precisam, no desejo de conhecer mais a fé? Será que nós somos aqueles que estão aos pés do Senhor para simplesmente aprender dele e conseguir ajudar outros a se encontrar com ele? São 4 olhares, 4 pontos de vista. Qual deles prevalece em nosso viver? Qual? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que é